O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus indica a seus discípulos no capítulo 8, versículos 18 a 22, acho que hoje vai ser difícil. Jesus indica no capítulo 8 de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22, que atravessem para a outra margem. Essa margem é mais do que um lago. Ela é um horizonte que marca toda uma diferença, toda uma nova realidade, todo um novo modo de viver. Atravessar o lago é atravessar um lugar cheio de tormentos, tido, por estar na instabilidade da água, tido como o lugar onde a fragilidade se faz evidente. Jesus, então, ao indicar atravessar para o outro lado, ele diz à multidão que quem precisa segui-lo tem que horizonte que é novo. E esse horizonte é marcado pela perspectiva de fazer com que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo se torne presente, viva na história de quem escolhe segui-lo. Um mestre, um escriba, diz: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Um escriba no meio da multidão, que teria escutado justamente isso: é preciso que passem para o outro lado. Ele já conhece a Escritura. Entretanto, tanto o escriba, como qualquer outro que não conheça a Escritura, precisa atravessar esse mar. Precisa atravessar esse lago. Precisa atingir um outro horizonte. O horizonte é onde as nossas seguranças das nossas casas, familiares, as nossas seguranças podem, inclusive, ser um empecilho. O porquê? Aventurar-se num amor é arriscar-se. Aventurar em um novo emprego é arriscar-se. Aventurar-se a construir a vida em um outro país, em uma outra cidade, é arriscar-se. Assumir, seguir a Jesus Cristo, segundo a sua palavra, também é arriscar-se. Porque quando começamos a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, a outra margem a que devemos alcançar significa um outro homem. Significa ser alguém que, tendo descobrido a riqueza do amor de Deus, se relê, se refaz, se reconstrói,
não só num compromisso com pessoas, mas um compromisso com a vida. É alguém que olha a sua participação na história mais do que com a fugacidade de alguns momentos, mas com o compromisso de fazer que aquele com quem ele encontrou continue a ser o motivo para cada dia, não só para ele, mas para os que estão ao seu redor. É acreditar que essa outra margem, ela é justamente a imagem aonde eu, você, cada um de nós, poderemos literalmente reconstruir aquilo que até então não enxergávamos. É bom pensar num homem honesto, melhor quando a sua honestidade ultrapassa o que os outros querem. É bom pensar num homem bom, melhor quando a sua bondade deixa de ser um mero cumprimento de regras. É bom pensar que podemos ser, sim, solidários, fraternos. Melhor é aquele que tem a convicção que é irmão de todos. É muito bom pensar na eternidade, buscá-la, como muitos pensam que ganharão a vida eterna se simplesmente forem bons, honestos, justos. Como algo que vai acontecer. Melhor é aquele que percebe que só porque caminha com Jesus Cristo já tem a eternidade presente, porque já vive a grandeza da vida que Deus nos oferece. Enfim, atravessar para outra margem. Saber que nem casa, nem bens, nem mesmo os nossos pais, irmãos, irmãs, são nossa segurança. Porque tudo isso podemos um dia perder. Um dia, eles não estarão conosco. Cedo ou tarde, um dia, pais, mães, irmãos, casas, empregos não estarão conosco. Teremos a fragilidade simplesmente daquilo que nós construímos como homem e mulher ao longo de nossa vida. E o incrível, que o que vai contar mesmo, é se na travessia para a outra margem de cada ano, de cada dia, nós tentamos colocar a palavra dele como norma de nossa vida. Se nos dedicamos a isso. E quem a isso se dedica, necessariamente passa a olhar a vida e as circunstâncias de outro modo. Como, por exemplo, não só porque está com raiva, reage com a raiva. Não só porque está triste, reage às situações por causa da tristeza. É aquele que percebe um horizonte a alcançar. E aqui, permitam-me trazer uma metáfora. Quando tem que se atravessar a margem, de uma margem para outra num rio, ou atravessar numa baía, um pedaço a outro, da outra margem da baía, atravessar o mar ou mesmo um lago, quem se apavora pode fazer com que o barco nem mesmo saia do lugar. Pode fazer com que outros corram risco. E aí eu me lembro uma circunstância quando com uma irmã de sangue e alguns conhecidos, fazíamos uma viagem. E daí então tivemos que atravessar de um ponto a outro numa pequena baía, se não me engano. Isso se deu em Cabo Frio. E o barco começou a encher de água e nós começamos a nos desesperar. E o rapaz que nos conduzia, com o mesmo ritmo, ele dizia: fiquem calmos que nós já estamos chegando. Fiquem calmos que nós já estamos chegando. Aí está a segurança daquele que assume atravessar a outra margem de si na vida, é quem o conduz. Portanto,
Que o Senhor nos conduza a essa outra margem, que é literalmente, diria eu, uma imagem do homem e da mulher, marcados como filhos e filhas de Deus, comprometidos com isso. Essa outra margem só será alcançada por mim e por você, se confiarmos naquele a quem dissemos: eu te seguirei aonde quer que vás. Façamos isso.